Tem vários motivos que tornaram Stranger Things esse fenômeno da cultura pop. Entre os grandes acertos da série dá pra gente listar os personagens carismáticos, o elenco, as referências a clássicos do cinema e até o lindíssimo penteado do Will. Mas talvez um dos maiores méritos de Bagulhos Estranhos seja a mesma trilha sonora. É por isso que eu conversei com o Joseph Quinn e o Jamie Campbell Bower, os intérpretes do Ed e do Vecna, e a gente falou do poder da música, sobre o que eles ouviram para entrar nos personagens, e eles até recomendaram alguns álbuns para você acrescentar aí na sua playlist. Well, both of you are musicians, so I hope you indulge my questions because it's all about music. Stranger Things. Mas antes de conferir essa conversa aqui, conta nos comentários pra mim qual é a sua música preferida aí, pra gente estar preparado caso o Vecna apareça e jogue uma maldição. A minha, posso adiantar, que é Alcione, tá? É pra sofrer, mas assim, dá o calorzinho no coração. E a sua? Sou doce, dengosa, polida. Ah, e aproveita, curte o vídeo, assine o canal e não esquece de apertar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Não é só para ajudar na ambientação que Stranger Things usa hinos oitentistas na trilha sonora. Vamos relembrar? Lá na primeira temporada, a gente vê o Jonathan apresentando pro Will o clássico do The Clash, Should I Stay or Should I Go?, para acolher o irmão mais novo. Já na segunda temporada, a Cyndi Lauper embala o baile da escola de Hawkins com Time After Time no pós-embate contra o mundo invertido, aquele pequeno respiro depois do caos. Na terceira, tem um momento fofinho do Dustin cantando o tema de A História Sem Fim ao lado da Suzy. Agora, com a quarta temporada, a gente ganhou mais alguns momentos icônicos para essa lista, e eles funcionam tão bem porque o uso dessas músicas vai além da pura nostalgia. Stranger Things knows how to use musicals so well, right? But this season has got more profound in the sense that it's really key to survival. Why do you think music has this power over us? Well, I think any art has a certain power over us in the way that music does. I mean, I think music has an interesting, like, sort of broader spectrum in the sense that it appeals to, it's funny, like it immediately appeals to a larger body of people in a strange way, because you're dealing with not only kind of sound itself, i.e. instrument work, but you're also dealing with words as well. So I think when any of us listen to music, whether it be with words or without, I think it can connect to us in a very, very deep way, in the same way that if we're walking past a painting and we look at it and we immediately feel what the artist is feeling and it resonates with us on a personal level where we feel that too, we have no choice but to be connected to it. But music also has a scientific way of working in our bodies as well, in terms of kind of vibration. Sound is vibration, right? So we could talk about that for hours, but it's something like that, like that. Seriously, what is all this shit? I mean, what are you even looking for? Madonna, Blondie, Bowie, Beatles, music! We need music! This is music! Na vida real, música pode não ter um efeito tão dramático quanto salvar sua vida de um superpoderoso de outra dimensão, mas ela pode ser bem mais benéfica do que você imagina. Na medicina, por exemplo, não é incomum ouvir falar de tratamentos envolvendo música, seja para ajudar na memória, seja pelo simples fato dela liberar endorfina e garantir aquela sensação de bem-estar. Mas a verdade é que é só pensar na sua experiência mesmo, né? Quantas vezes uma música não te salvou de um momento merda? Ou fez você se sentir visto mesmo quando parecia que ninguém poderia te entender? Have you ever liked somebody so much you just want to lock yourself in your room, turn on sad music and cry? No. Ou seja, Stranger Things é muito esperto em fazer da música um item de sobrevivência, porque ela é mesmo. Aliás, a música é tão poderosa que ela foi essencial para os dois, tanto o Jamie quanto o Joe, encontrarem o espírito dos seus personagens na série. Joe, I heard your way into the character was mainly metal. Besides Master of Puppets, which I believe you were listening to, what other bands or songs were you listening? I was listening to a lot of Black Sabbath. Masters of Reality, that album, I listened to a lot. They were kind of, yeah, they were my guys, really. Yeah. And Jamie, did you do anything similar to get into Vecna's mindset? Yeah, I listened to a lot of music to kind of get into it. Katy Perry. Katy Perry, yeah. A lot of like black metal, so bands like Mayhem, Revenge, Carpathian Forest, Dark Throne, things like that.
But then also bands like Sono I really like, and they have that low frequency sound that just creates a sort of grounding, I think, for me. So yeah, just kind of a lot of like heavy music as much as I could do, really. Both Running Up the Hill and Master of Puppets got back on charts recently. Did you think of any other 80s songs that people may have forgotten but they really shouldn't have? That's a really good question. When was Pornography by The Cure made? Was that in the 80s? If you haven't heard that album, go back and listen to that. That's amazing. It's really, really cool. Speaking in Tongues, 82, was it? It's 79. It's, if it's 79, I'll take it. it's still allowed. I think it's early 80s. If it's 69, I won't, but if it's 79, it's okay. Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome. And you say aside from the Kate Bush track, but the Kate Bush track alone is so amazing because obviously it's a total rework, and that, doing that is really, really difficult and doing that really, really well. So that is a favorite moment for me, of course. O uso da música em Stranger Things é tão bem feito que, é claro, a gente vê os efeitos disso do lado de cada tela. Tanto Running Up the Hill quanto Master of Puppets voltaram às paradas musicais depois do lançamento da 4ª temporada de Stranger Things, bem as faixas que embalam as cenas mais intensas da vez. Running Up the Hill, especificamente, foi retrabalhada para um remix que simplificou alguns elementos da versão original, mas também acrescentou mais camadas de percussão e de timbres diferentes, como cordas e até um sintetizador parecido com o da abertura da série, para dar aquela roupagem mais de trilha sonora e menos de música pop, sabe? E de quebra ainda despertou aquela sensação épica que a gente sente logo que a música começa. Mas vale dizer que Stranger Things vai além das adaptações das músicas para sua trilha. A trilha original da série também tem um brilho todo especial. I mean, the Journey track is amazing. I mean, the score work is really, really beautiful. I think overall, I know that they recorded that, I think at Air Studios in London with like a full orchestra. Dá pra ver que o James se empolga para falar do trabalho de orquestração e da composição da dupla Survive, a banda eletrônica focada em sintetizadores que criou o tema de abertura de Stranger Things. Ele fala com tanta propriedade porque, além de ator, Jamie também tem uma carreira musical. Tanto as músicas solo quanto as da banda Counterfeit, que ele era vocalista, estão disponíveis no Spotify e você consegue encontrar tranquilamente. Aliás, se você procurar por Joseph Quinn no Spotify, também vão aparecer algumas músicas, tá? Mas só pra você não se confundir como eu, o Joseph, ele não tá, não é a mesma pessoa. Não é o Ed. Esquece. Just gonna jump in here. I'm not a musician. Well, you are on Spotify. Jamie's a musician. He's a musician. But can you confirm you are on Spotify with 3 singles, I believe? I did my research. You've got singles on Spotify? Fucking news to me. Really? Yeah. It's not you? No, I don't think so. Oh my god. What's the artist's name on Spotify? Is it good? Yeah, it was. Okay. Yeah, it's, well, Old is New is one of the songs I wrote Great. it down. Any others? I didn't wrote those down. Old is new. Old is New. Would I Yeah, write a it's track got like vibes, that? you know? Amazing. Old is Let's new. go on tour. Yeah. Okay. Seja como um recurso narrativo ou só para dar aquele clima de tensão, a música é com certeza parte essencial de Stranger Things. E por mais que os irmãos Duffel digam que não vai rolar uma outra Running Up the Hill na 5ª temporada, a gente sabe que a série não vai abrir mão de uma baita trilha sonora bem no final, né? Falamos demais, né? Mas confesso que eu ficaria uma boa hora falando com eles, porque eles são uns fofões, assim, de verdade. Mas e você aí? Tem alguma música preferida dos anos 80 que queria ver tocando em Stranger Things? Conta aqui nos comentários e não esquece, curte o vídeo, assina o canal e aperta o sininho pra não perder nenhuma novidade de cultura pop aqui no Omelete. Um beijo. Nice to meet you. Nice to meet you.